Você já ouviu falar daquelas pessoas que encontraram seu príncipe encantado e depois, com o passar do tempo, esse príncipe virou um sapo? Pois é, isso é real. E hoje eu estou aqui com a Camila Custódio, terapeuta em relacionamento, que vai nos contar um pouco desta realidade. Olá, Camila, é um prazer recebê-la aqui. Oi. Quero que se apresente para o pessoal do canal, conte um pouco da sua trajetória, do que você faz. Então, é um prazer estar aqui contigo, Juliette, com toda a tua audiência. Então, eu sou assistente social, terapeuta de relacionamento, de família e de casal e tenho uma trajetória através do consultório emocional no Instagram, onde eu tenho ajudado várias pessoas, né, mulheres principalmente, a audiência é muito maior. O público feminino tem pedido muita ajuda e a temática de relacionamento abusivo ela está em evidência por conta, eu acho, da informação, né? Muita gente tem essa pauta está em evidência, né? Essa pauta está em evidência de todas as formas, assim, né? Nas redes sociais, né? nas novelas, nos filmes, nas séries, e aí é uma forma da gente conseguir trazer informação e as pessoas poderem acessar a saúde emocional, né, e a saúde mental de uma forma mais fácil. É bom até registrar que o Instagram da Camila é um consultório emocional, que é muito bacana, porque tem várias dicas, todos os dias você coloca uma dica sobre relacionamento, e eu gosto muito de estar acessando o seu Instagram. Então, quando você viu essa necessidade que as mulheres precisam, não só mulheres, também tem os homens, né? Sim. E começou a direcionar a tua carreira para relacionamentos, no campo da psicologia, também explicar o que é um relacionamento abusivo, porque acontece de muitas mulheres estarem em relacionamentos abusivos e elas não identificarem que aquilo é um relacionamento abusivo. Não acontece? Sim. A questão do relacionamento abusivo e dessa romantização, né, das relações. Primeiro porque assim, nós mulheres, a gente carrega muito essa síndrome da princesa, né? Então é a princesinha do papai, né? A gente vem com esse símbolo de que alguém vai vir nos salvar, e com esse sonho desde a infância de que nós seremos resgatadas, né? Nós vamos ser resgatadas e quem vai fazer isso pela gente? Se não vai ser o pai, né? Vai ser o namorado, né? Vai ser o marido, vai ser um homem. Então a gente fica com aquele desejo desde a infância de que alguém vai nos salvar, alguém vai nos tirar daquele lugar. Isso já vem dos filmes que você Sim, coloca muito bem nas suas palestras. Exatamente. Então a gente fica com aquele desejo, mesmo que inconsciente. Por quê? Porque a gente fica vendo. Eu passei por isso e muitas mulheres passaram por isso e continuam passando por isso, que é a gente vê a Bela e a Fera, a gente tem ali os clássicos infantis, que a gente tem uma menina que é dada, né, uma jovem que é dada pelo seu pai para um homem, né, que é uma fera, onde ela vai ficar em cárcere privado, onde ela vai ser destratada de todas as formas, né, mas ela fica insistentemente ali com aquela fera até que se apaixona e ela insiste porque ela precisa ter um final feliz. E acha que transforma, porque depois ela transforma ele num príncipe. Então nós sempre achamos que vamos transformar aquela pessoa num príncipe encantado. Exatamente. Então a gente começa por aí. Desde a infância a gente tem a Bela, né? Então a Bela e a Fera. E aí fica aquela condição, aquele clássico de que a mulher ela vai corrigir um homem, a mulher vai dar o jeito no homem, e aí a mulher é o centro de reabilitação de homem, né? Então assim, a mulher vai ter que dar um jeito no homem. Se o homem ele não se endireitou, é porque ele ainda não achou a mulher certa, e aí a gente fica com aquela missão de salvar o homem, sabe? Então assim, ele nos trata mal, ele nos rejeita e nós ficamos ali insistentemente, né, esperando que ele mude. E eles não podem mudar por si? Não, eles não podem mudar por si. É a gente que tem essa missão, né? Então a gente fica insistindo nesses relacionamentos que a gente já sabe que tá fadado ao fracasso, mas a gente permanece neles. Então eu só dei o exemplo da Bela e a Fera, mas a gente tem
todos os clássicos infantis, todas as princesas da Disney, elas foram abusadas, né? E isso é muito forte, porque a gente tem a Bela e a Fera, a gente tem a Cinderela, que, meu Deus, ela foi abusada não só pelo príncipe, ela é entregue a um estranho, ela vive sendo abusada pelas irmãs, pela madrasta, né? E daí a gente tem os abusos de relacionamentos familiares também, e ela simplesmente quer fugir com um estranho, né? É bom deixar claro que o relacionamento abusivo, ele não só é de homem e mulher. Exatamente. Relacionamentos abusivos familiares. Familiares, de colegas de trabalho, né? De amigos também. Então as relações abusivas, elas acontecem em várias instâncias da nossa vida. Só que ele é mais comum acontecer nos namoros, né? E nos casamentos, nos relacionamentos amorosos. E como que a gente pode sair desse relacionamento e também ensinar as nossas crianças, né, para as futuras gerações a não entrarem num relacionamento também abusivo? A questão da educação, né, e eu me dei conta, eu levei bastante tempo para me conscientizar disso, porque inclusive eu já estava levando o meu filho para ver lá Disney on Ice, Princesas e Heróis, e estava reproduzindo esse ciclo, porque a gente tem essa consciência agora, porque a educação está mudando. Por muito tempo a gente não entendia o que era isso, e cada vez mais a gente está entendendo que essa cultura de relacionamento abusivo, ela está intrínseca em várias coisas que acontecem, sabe? Então a gente por muito tempo achava que o ciúme em uma relação era sinônimo de amor, né? De afeto, é porque ele gosta de mim. Se ele não sente ciúme, é porque eu não sou importante. Então tem vários indícios nos relacionamentos que a gente achava que isso era demonstração de carinho, de cuidado, de atenção. Se não tem isso, não tem amor, sabe? Então as coisas estão sendo desconstruídas. O amor, ele precisa ser ressignificado. E aí vem desde como mundo é mundo, desde as relações medievais, e aí de novo a gente volta para os clássicos infantis, a gente volta para a história, a gente volta... lembra quando tinha aqueles contos dos guerreiros, e aí tinha uma princesa ou tinha uma rainha, eles lutavam para quem iria ficar com ela. E aí como que acontecia a disputa? Através da morte. E aí ele matava. Videogame, né? Também, videogame, tudo. Então, a gente tinha que salvar e aí matava-se alguém, certo? Então era através da vida da pessoa. Então ele mata a pessoa, né? E aí, desde a história, de tudo que se sabe. E aí tem a pessoa para ele. E aí o que a princesa fazia? Ou a rainha? Ela ficava com ele porque não, esse era o símbolo máximo de amor. E hoje a gente tem várias histórias de feminicídio, justamente por ela não querer, né? Ela simplesmente dizer não. Né? E também tem vários homens que matam os companheiros, né, das suas ex-namoradas porque simplesmente não vai ficar comigo, também não vai ficar com ele. E muitas mulheres ainda acham isso natural. Não, isso é uma muitas coisa muito mulheres, séria. Então assim, a gente precisa desnaturalizar o ciúme. Entende? Que as pessoas ainda acham normal os seus parceiros, seus companheiros sentir ciúme. E tem aquele ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Hoje eu sempre digo que ele já caiu por terra, esse ditado, que nós temos que denunciar sim. E de que forma que podemos ajudar a fazer as pessoas a reconhecerem esse tipo de relacionamento, né? Alguns sinais para identificar que estamos num relacionamento abusivo. Qual a maneira de alertar essa pessoa? Porque não dá para chegar para ela e falar assim, querida, você está num relacionamento abusivo. Você tem que mostrar para ela de uma outra forma, para que ela identifique. A maioria das pessoas que vivem um relacionamento abusivo, elas não conseguem identificar que estão numa relação abusiva. Porque ela já está tão sufocada dentro daquela relação e é tão dolorido para quem vive esse relacionamento abusivo que ela não consegue identificar mesmo, sabe? Então... principalmente porque a gente fala de relacionamento abusivo, as pessoas levam automaticamente para agressão física. Então é mais difícil ainda quando não há uma agressão física. Porque o que é um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é aquele onde há uma discrepância, né, do uso do poder na relação. E esse poder usado de uma forma incorreta ou excessiva, certo? Ele pode ser usado ou na relação física, ou na relação sexual,
ou na relação financeira, né? Ou na relação psicológica. Então, na psicológica também. Então, a pessoa pode estar sendo abusada de forma agressiva, né? Então, assim, a pessoa pode estar sim sendo violentada, a pessoa pode estar sendo usada sexualmente para fazer sexo contra a sua vontade e fazer coisas que ela não tem vontade de fazer, né, para satisfazer o companheiro, e ele dizer para ela, se você não fizer isso é porque você não gosta de mim, é porque você não me ama. E isso é uma coisa bem comum de acontecer, a gente acha que é um absurdo, mas não, isso é uma coisa bem comum que eu ouço no consultório. A questão financeira, tem mulheres que trabalham e entregam praticamente todo o seu salário para os seus companheiros, e eles que têm o controle do seu dinheiro, e aí não precisa nem ser casado, tem umas que são só namorados e já fazem isso. Olha. Né? E aí ele que controla, ou ele não deixa ela trabalhar, né? Para ele ser o único provedor, ou ele ter o dinheiro, né? Ou dizer, inclusive sendo namorado também, né? Não, você não precisa trabalhar. Isso vem bem ao encontro de um outro vídeo que nós fizemos aqui no canal, que a gente coloca aqui embaixo nos links, que é sobre os tipos de violência, que está na Lei Maria da Penha, no artigo 7º. E isso que a Camila está falando vem bem ao encontro. É bom também saber todos esses tipos de violência. Esse é um tipo de abuso, né? Esse é um tipo de abuso também. Antigamente, eu não preciso trabalhar fora, meu marido não deixa eu trabalhar fora. Mesmo a pessoa querendo, né? Tendo aquela necessidade. Isso é um abuso. Isso é um abuso. E veio muito da geração dos nossos avós. Então a gente achava aquilo normal. Minha avó nunca trabalhou fora de casa. Então... Se não for consensual, né? Se a pessoa não quiser, porque tem pessoas que não querem. Outra coisa é ela querer. Tem que ser a opção da pessoa. Outra coisa é ela querer e o companheiro não deixar. E ela não fazer porque o companheiro não deixa. Então isso é um tipo de abuso também, sabe? E outras são as violências psicológicas que acontecem constantemente. Ser humilhada constantemente em público, né? Ou mesmo em um ambiente privado. Né? Daí seja com xingamentos ou seja com qualquer outras palavras que vai afetar a autoestima dessa pessoa. Então isso é um relacionamento abusivo, certo? E, doutora, a senhora acredita que passando por um relacionamento tóxico, essas duas partes envolvidas, elas conseguem dar a volta por cima, superar tudo e ter um relacionamento normal entre elas? Um relacionamento saudável depois? Então, muita terapia. Eu acredito que a pessoa que vive um relacionamento abusivo, ela não consegue identificar que está em um relacionamento abusivo, então ela precisa de ajuda. E aquilo que você falou anteriormente, ela não adianta você dizer, você vive um relacionamento abusivo, vem cá, que eu vou te ajudar. Ela não vai aceitar. Então, primeiro por quê? Porque as pessoas dizem assim, você tá com inveja do meu namoro. E até o parceiro vai dizer também, a fulana não quer te ver feliz, né? Então, e se for o abusador, às vezes chama ela de louca e ela vai procurar ajuda. Exatamente. Então, não, né? Então isso não é verdade. Esse é um ponto, né? Então não tem como, porque ele vai dizer, não, como que você vai buscar ajuda se você tá louca, né? Você tá louca, você não vai, né? Ele não vai dizer, vai se tratar. Porque se ela for se tratar, ela não vai ficar com ele, né? Então isso já começa com a incoerência, não tem como isso acontecer, certo? Mas como que vai se identificar que se está em um relacionamento abusivo para se buscar ajuda? Então esse é o primeiro ponto. Mas as pessoas vão conseguir seguir adiante juntas? Não. Elas precisam se separar. Por quê? Porque não se cura, né, de uma doença no mesmo ambiente, né, em que você se contaminou, certo? A gente precisa sair desse ambiente, né, para a gente poder se curar. Então, não no mesmo ambiente e não juntos. As pessoas precisam primeiro se afastar, primeiro se curar, primeiro amadurecer, né, para depois, num futuro, né, se tiver resolvido as suas questões, né, poder viver um relacionamento saudável lá na frente. Mas eu acredito que sim, quem já foi abusivo, e todos nós em algum momento da vida já fomos, né? Ou com os nossos familiares, ou com algum colega de trabalho, ou com os nossos parceiros, sim, porque faz parte da nossa natureza, em algum momento a gente já foi, ou será,
certo? Mas a gente consegue, se tratando sim, resgatar e recuperar algum relacionamento. Mas a gente precisa primeiro se curar. Ai. Pra gente encerrar, quero te perguntar, assim, pra quem já está no relacionamento, pra quem está começando um relacionamento, algumas dicas pra ter um relacionamento saudável, um relacionamento gostoso, né, com a outra pessoa. Então, o que eu sempre digo, que você siga o tripé: respeito, comunicação e confiança. Comunicação é tudo. Em qualquer área da nossa vida, É. comunicação. Mas a gente não tem comunicação se não tiver o respeito, né? E não vai ter confiança se não tiver respeito e comunicação. Então esse é o tripé de um relacionamento saudável. Mas eu deixaria algumas dicas para você ficar atento sobre um relacionamento abusivo, né? Então, em primeiro lugar, fique atento sobre ciúmes excessivos, né? Sobre controles de redes sociais, né? Cuide a invasão de privacidade. O seu companheiro não tem que ficar vendo suas redes sociais, não tem que ficar vendo seu WhatsApp. As pessoas acham normal e no consultório isso aparece com bastante frequência. Olha. Eu tenho que ficar vendo o WhatsApp dele, porque eu tenho que ver o WhatsApp dele ou dela. Ela, não, porque a gente tem que ter as senhas e ele tem que me mostrar a qualquer tempo e a qualquer momento. Porque se não tem nada ali, por que eu não posso ver? Porque isso invade a individualidade do companheiro ou da companheira. E não é uma questão de ter ou não ter alguma coisa ali. É porque não tem que invadir o outro. Se tem confiança, não precisa mostrar absolutamente nada. As pessoas acham que confiar é ficar mostrando, entendeu? O relatório no final do dia. E confiar é ter a certeza de que você não precisa apresentar nada para o outro, sabe? As pessoas confundem o que é a confiança. Então fique atento a isso, fique atento se o parceiro pede para você trocar de roupa, certo? Fique atento, a roupa é um sinal. Fique atento à questão da maquiagem, ao cabelo, sabe? Se você não pode usar o cabelo do jeito que você gosta, se você não pode se vestir do jeito que você gosta, né? Usar a maquiagem que você gosta, você está perdendo a sua identidade, você está perdendo a sua autenticidade. Então isso é um sinal de que você vive uma relação tóxica ou abusiva. Então, acho que também a confiança, ela passa, né? A gente tem que confiar no outro, independente de quem seja. Se é irmão, se é o marido, se é o filho. Então, mostrar que eles podem confiar em nós, nós podemos confiar nele e ter essa comunicação. Exatamente. Que bacana. Se você estiver com alguém onde você não possa ser você, se retire. Verdade. Ai, Camila, amei a nossa conversa, foi um prazer. E a gente vai conversar mais com a Camila, com certeza. Também pode deixar aí nos comentários o que vocês querem saber sobre relacionamento. Entrem lá no Instagram da Camila, Consultório Emocional. Também me sigam nas minhas redes sociais, sempre tem novidade aí para vocês. Vereadora Juliette trabalhando por você. Um forte abraço. Camila, deixa um recado aí para todo mundo, para te seguirem. Para vocês irem lá no Consultório Emocional e que vocês sejam prioridade na vida de vocês sempre. Um beijo. Beijo.